Olá, nosso trabalho é sobre suspeita de fratura em dor aguda no quadril. Como e em quem ocorre? A dor aguda no quadril após um trauma de baixa força, como uma queda ao nível do solo, é um problema clínico comum. Na população idosa, com osteoporose, isso frequentemente é resultado de fraturas do fêmur proximal ou da pelve. O exame físico costuma ser inconclusivo, então a imagem é muito importante para o diagnóstico. As radiografias são uma modalidade de imagem de primeira linha e é preferida, embora sua sensibilidade seja limitada para fraturas não deslocadas e outras imagens possam ser necessárias. O resultado de uma queda ao nível do solo e fraturas desse tipo resultam em muitas hospitalizações por ano. É mais comum em mulheres do que homens. Os pacientes sofrem declínio na qualidade de vida após uma fratura de quadril e atrasos no diagnóstico e tratamento estão associados ao aumento do custo, taxa de complicações, tempo de internação e mortalidade de curto e longo prazo. A variante número 1. Quando temos pacientes com dor aguda no quadril, queda ou pequeno trauma e suspeita de fratura, qual a imagem inicial? Radiografia de quadril é a modalidade de imagem inicial de escolha para avaliar a dor aguda do quadril com suspeita de fratura. Modalidades de imagem mais avançadas são reservadas para casos de suspeita clínica de fratura no cenário de radiografias negativas ou duvidosas. As vistas ortogonais são consideradas padrão e são mais comumente uma vista antero-posterior com aproximadamente 15 graus de rotação interna. A rotação interna faz com que o trocânter maior não se sobreponha ao colo femoral, e uma vista lateral em cross-table melhora a sensibilidade geral das radiografias, avalia a extensão da diáfise do fêmur e avalia fraturas potencialmente patológicas. A incidência Lauenstein da bacia, ou a chamada perna de Rã, é desencorajada em pacientes com suspeitas de fraturas devido à preocupação de que o posicionamento necessário do paciente levará a um maior deslocamento da fratura. Desvantagens: sensibilidade limitada para detectar a fratura do fêmur proximal, particularmente em idosos com osteoporose. Prevalência de fratura oculta após radiografias negativas foi estimada em 4 a 10%, indicando a incapacidade das radiografias negativas sozinhas para excluir a fratura. Não existe uma regra de decisão clínica aceita para orientar quando os pacientes com suspeita de fratura de quadril devem ter imagens avançadas após radiografias negativas. Esses estudos consideraram a idade maior que 65 anos, traumas de baixa força, sexo feminino, quase exclusivamente pacientes idosos, e não tem literatura relevante sobre a sensibilidade e especificidade das radiografias na população de pacientes mais jovens. Outros exames são a radiografia da pelve, que também não tem uma literatura específica, a suspeita clínica de fratura do fêmur proximal, que costumeiramente vai ocorrer junto com fraturas da pelve, incluindo o sacro e os ramos púbicos. Recomenda-se incluir a vista anteroposterior da pelve junto com as vistas ortogonais do quadril sintomático. Na radiografia da pelve do quadril, a gente tem uma visão anteroposterior da pelve, com uma visão lateral em cross-table, do quadril sintomática, que vai ser abordagem padrão em muitas instituições. Já em outras, vão incluir 3 visualizações: uma vista anteroposterior da pelve, uma vista anteroposterior separada do quadril sintomático e a vista lateral em cross-table. A ressonância magnética da pelve quadril afetado, no caso da sem contraste intravenoso, ela vai ser reservada para imagens de segunda linha em caso de radiografias negativas com suspeita clínica contínua de fratura. E outros exames, então, como tomografia da pelve e quadris, essa é reservada como uma modalidade de solução de problemas após a radiografia, como fratura oculta radiograficamente, morfologia da fratura, e mostra a morfologia da fratura, no caso. Ultrassonografia de quadril não tem papel como a imagem inicial nesse cenário, e sobre a cintilografia óssea de medicina nuclear, não tem uma base literária relevante para apoiar o seu uso como modalidade de imagem inicial em caso de dor aguda no quadril após trauma de baixa força. Na variante 2, paciente com dor aguda no quadril em caso de queda ou pequeno trauma com radiografias negativas e suspeita de fratura. Qual o próximo estudo de imagem?
Ressonância magnética da pelve e quadris afetados. Tem uma considerável literatura sobre o uso sem contraste para a detecção de fraturas do fêmur proximal radiograficamente ocultas. Vários estudos adicionais mostraram alta precisão diagnóstica para o diagnóstico de fraturas da pelve e lesões de tecidos moles, além de fraturas do fêmur proximal. Não está claro se a ressonância magnética com contraste oferece vantagens significativas na avaliação do quadril fraturado em comparação aos sistemas de classificação existentes. A ressonância magnética demonstrou ser útil na caracterização da morfologia da fratura. A tomografia da pelve e dos quadris. Ela é mais rápida que a ressonância magnética, tem uma sensibilidade menor que a ressonância magnética para algumas fraturas, para anormalidades dos tecidos moles e lesões mais significativas, como hematoma ou avulsão do tendão. Não há dados relevantes para apoiar o uso da tomografia computadorizada com contraste, apenas para fins de detecção de fratura após radiografias negativas. Outros exames, como ultrassonografia de quadril, ela é incapaz de avaliar de forma abrangente os ossos e tecidos moles da pelve, por isso não há evidências para apoiar seu uso na investigação de fratura de quadril oculta. O papel da cintilografia óssea como uma linha secundária de imagem em pacientes com contraindicações, a ressonância magnética foi amplamente usurpada pela tomografia computadorizada. Por final, é bom sempre prestar atenção ao nível de radiação relativa. Ao selecionar o procedimento de imagem apropriado, considerar os efeitos adversos de cada um. Levar em conta, por exemplo, que a ressonância magnética tem nível de radiação relativa a zero. Pacientes na faixa etária pediátrica correm um risco maior de exposição, devido à sensibilidade do órgão e maior expectativa de vida. Por essas razões, os intervalos de estimativa da dose de nível de radiação para exames pediátricos são mais baixos em comparação com os especificados para adultos.